Você está assistindo ao Justiça em Questão, programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O nosso assunto agora é quase sobrenatural. Há registros na história do direito brasileiro de julgamentos decididos com base em provas do além, as cartas psicografadas. O José Divino nem ninguém teve culpa em meu caso. Brincávamos a respeito da possibilidade de ferir alguém pela imagem do espelho. Sem que o momento fosse para qualquer movimento meu, o tiro me alcançou, sem que a culpa fosse do amigo ou minha mesmo. O resultado foi aquele. Este é um trecho da carta de abertura utilizado em um processo julgado em Goiânia. O ano era 1976. O jovem Maurício Garcês foi morto aos 15 anos com um tiro acidental. Ele e o amigo José Divino brincavam com a arma do pai de José. O acusado foi absolvido com a ajuda da carta que teria sido enviada por Maurício depois de morto. A justiça brasileira tem registros de casos semelhantes que chamaram a atenção da imprensa. O caso Maurício, em especial, ganhou fama por dois motivos. A psicografia foi feita pelo médium mais famoso do país, Chico Xavier, e a própria vítima ajudou a absolver o réu. Segundo este professor de processo penal, uma carta do mundo espiritual não deve ser encarada como prova absoluta. Eu considero mais adequado tratar a carta psicografada como uma fonte de prova. Uma carta psicografada não pode, se negar a autoria, ser uma prova que seja valorada para uma absolvição definitiva. Mas se uma carta psicografada indicar o local onde uma arma esteja, esse local até então seja desconhecido, a diligência seja cumprida, a arma seja encontrada, periciada, e se a perícia vier a confirmar que aquela efetivamente foi a arma utilizada no crime, entendo que essa polêmica acaba, a carta psicografada fica em segundo plano e uma prova mais racional e não metafísica, que é a perícia, acaba tomando seu lugar. Foi o que aconteceu no caso Maurício. As informações da carta confirmavam os depoimentos do interrogatório. Isso convenceu até a mãe da vítima, que desistiu da apelação. A legislação deixa balizas orientadoras. O artigo 157 do Código de Processo Penal esclarece quais provas podem ser aceitas pela Justiça. Não há, nesse sentido, nenhum texto específico na lei com relação a provas de natureza religiosa ou imorais. A lei trata exatamente de provas ilícitas ou ilegítimas. Outro debate sobre provas dessa natureza diz respeito à caligrafia. Podem ser solicitados exames grafotécnicos para verificar a autenticidade da escrita. No entanto, a doutrina espírita, corrente religiosa de onde se originam as psicografias, sustenta que nem sempre é possível encontrar nas cartas a letra do falecido. Na psicografia mecânica, o espírito, de forma independente, com mais liberdade, pega a mão do médium, conseguindo traçar com mais facilidade a sua caligrafia. Na psicografia semimecânica, com menos liberdade, não dominando de forma completa a mão do médium, apesar de maior dificuldade, pode transpor o impedimento material e grafar a sua caligrafia. Na psicografia intuitiva, o espírito tem obstáculos maiores. Com isso, o espírito não conseguirá traçar de forma clara a sua caligrafia. Outro argumento de peso se baseia no fato de o Estado brasileiro ser laico. Ou seja, o Estado laico, nas suas decisões, não pode ser influenciado pelo argumento da fé. Não é raro a gente encontrar numa audiência um crucifixo, uma sessão de julgamento se iniciando pedindo a bênção ou a proteção divina. Se neste ponto a discussão não chegou ao fim, há consenso quanto ao impedimento de apresentar esse tipo de prova a um júri popular. Desse modo, é bastante temerário que você permita ingressar no processo do tribunal do júri para que o jurado tenha acesso de uma carta psicografada, porque isso poderia gerar influência no jurado e um julgamento injusto contra a própria verdade dos fatos, inclusive contra um eventual conjunto probatório no sentido da condenação, mas que o jurado resolva absolver confiando na psicografia, que é um argumento de fé. Mas eu acredito que se for dado a ela o tratamento de fonte de prova e não de prova efetiva e finalizada, esse debate tende a se distanciar de um argumento metafísico e se aproximar, como já falei, um argumento mais racional, porque as informações sim
é que podem gerar provas concretas. O fato é que defesa e acusação podem se valer deste meio de prova. O artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal assegura às partes direito ao contraditório e ampla defesa. Nesse caso, o equilíbrio da balança não depende do metafísico. Está escrito aqui na Terra mesmo.